Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de matemática de hoje com componente curricular, comparação de frações, né? Então, nas aulas anteriores a gente já estudou sobre frações, né? Que quando dividimos a figura em partes iguais, certo? E hoje a gente vai fazer o nosso estudo comparando as frações, certo? Saber aquela que é maior, que é menor. Então, vamos ver aí o conteúdo na página 194, com atividade na página 195. Vamos lá. Comparação de frações. Então, no livro de vocês, né, a gente está vendo aí uma comunicação, né, da professora com as crianças. Então, João e Maurício compraram uma pizza e a dividiram em 8 partes iguais. João comeu 5 pedaços e Maurício comeu 3 pedaços. Então, aí nós temos aí nas indicações, né? João comeu 5 dos 8 pedaços. Então, a pizza foi dividida em 8 pedaços, ele comeu 5 dos 8 pedaços. Logo, ele comeu 5/8 da pizza. Então, a parte que ele comeu é a quinta parte da pizza, dos 8 pedaços. Maurício comeu 3 dos 8 pedaços. Então, logo, Maurício comeu 3/8 da pizza, certo? Então, comparando as duas crianças, João e Maurício, vamos ver então que João comeu mais pedaços que Maurício. Então, João comeu 5 das 8 e Maurício comeu apenas 3. Então, João comeu mais pedaços que Maurício. Vamos lá. As frações que vimos têm o mesmo denominador. E a maior fração é a que tem o maior numerador. Então, lembrando da aula passada, a gente viu que nas frações, né, o de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador. Não é isso? Então, as frações que vimos têm o mesmo denominador. Então, numerador é o de cima e denominador é o de baixo. E a gente vai observar que a maior fração é a que tem o maior numerador. No exemplo que a gente está vendo aqui, a gente está vendo que 5/8 é maior que 3/8. Por quê? Porque 5 é maior do que 3, então a gente sempre vai observar isso. Teve o mesmo denominador, a gente vai olhar então o numerador. O numerador 5 é maior que 3, então 5/8 é maior que 3/8. Certo? Então vamos lá. Vamos ver então como esse conteúdo ele é curtinho. Vamos ver nas atividades para a gente tirar as nossas dúvidas ainda se estivermos com dúvidas, tá certo? Vamos lá. Observe o exemplo e complete com os símbolos menor ou maior. Então, esse sinalzinho, o primeiro a gente vai dizer que é menor e o outro vai ser maior. Então, nós temos aí o exemplo, né? Temos aí um retângulo, né? Ele está dividido em 7 partes, certo? Vocês vão contar aí, tem 7 quadrinhos. E desses 7, 3 apenas foram pintados, né? No segundo retângulo, nós temos 7 partes também. E dessas 7 foram pintadas 5 partes. Então, a gente vai ver aí pelo exemplo que nós temos 3 sétimos e o de baixo nós temos 5 sétimos. E aí, o que é que tem no exemplo aí? Nós temos 5 sétimos, está dizendo que é maior que 3 sétimos. Por que maior? Porque quando a gente vê que os denominadores são iguais, vamos olhar o numerador maior, certo? Então, aí, por exemplo, nós temos 5 sétimos é maior que 3 sétimos, ou 3 sétimos é menor que 5 sétimos. Então, quando temos denominadores iguais, nós vamos olhar os numeradores se são maiores para serem maior e vice-versa. Então, por exemplo, agora no quadrinho verde, no retângulo verde abaixo, nós vamos responder agora. Então, a figura foi dividida em 6 partes iguais e dessas 6, 5 foram pintadas, então a gente formou 5/6, que é a fração. Na de baixo, nós também temos 6 partes que foram divididas e dessas 6, apenas 3 foram pintadas. Então, o que a gente vai dizer? Que 3/6 é menor, que é o sinalzinho menor, do que 5/6. Ou 5/6 é maior que 3/6. Certo, gente? Então, aí a gente está vendo, no caso, que sempre que forem denominadores iguais, o maior numerador será o número maior, certo? Então, na outra figurinha abaixo, a vermelha, nós temos, então, 8 partes divididas do retângulo. Dessas 8, apenas 3 foram pintadas de vermelho.
E na de baixo nós temos 8 partes também divididas do retângulo e pintamos apenas 5. Então, como que a gente vai responder? Então, 5 oitavos é maior que 3 oitavos, ou 3 oitavos é menor que 5 oitavos. Sempre olhando o númerozinho de cima, para saber se é menor ou se é maior e colocar o sinal correspondente. Segunda questão. Escreva na ordem crescente e decrescente as frações usando os símbolos maior e menor. Então, nós temos aí 4 nonos, 3 nonos, 7 nonos, 2 nonos, 5 nonos, 1 nono e 6 nonos. Vamos colocar as frações na ordem crescente. O que é crescente? O nome já diz, crescer. Então, vamos pegar a menor para a maior. Então, como os denominadores são iguais, a gente vai olhar apenas os numeradores. Então, a gente vai pegar o primeiro, o menor de todos é o 1, não é isso? Então, 1 nono, coloca o sinal de menor. Menor que 2 nonos. Aí depois, menor que 3 nonos. Menor que 4 nonos. Menor que 5 nonos. Menor que 6 nonos. E menor que 7 nonos. Na ordem decrescente, agora de baixo, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar do maior para o menor. Decrescente quer dizer isso. Do maior para o menor. Então, quem é o maior? 7 nonos. Aí agora a gente vai inverter o lado do sinal. Vai colocar maior agora. 7 nonos é maior que 6 nonos. É maior que 5 nonos. É maior que 4 nonos. É maior que 3 nonos. É maior que 2 nonos. E é maior que 1 nono. Certo? Terceira questão. Identifique a maior e a menor entre as frações, observando sempre a dica que foi dada aqui na aula de hoje. Então, se os denominadores são iguais, vamos olhar apenas o numerador, que é o de cima. Então, dessas frações que nós temos aí, qual é a menor? Vamos lá. 4 sétimos, 5 sétimos, 5 sétimos, 1 sétimo e 3 sétimos. Como é que a gente vai ver, então, a menor? A menor é a maior primeiro, é a 5 sobre 7, que é 5 sétimos. E a menor vai ser 1 sobre 7, que é 1 sétimo, certo? Então, aí a gente vai concluir a nossa atividade do livro de hoje, certo? Dizendo para vocês, como sempre, fazendo as atividades direitinho e com atenção. Beijo no coração, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.